Em uma pequena cidade do interior, escondida entre montanhas e florestas, havia uma antiga casa vitoriana, abandonada há décadas. A casa era conhecida entre os moradores como a Casa da Dama das Sombras, uma figura misteriosa que, segundo a lenda, habitava a propriedade. Ninguém sabia ao certo quem era a Dama das Sombras, mas todos concordavam que ela era a guardiã de um objeto peculiar, um antigo espelho, conhecido como o Espelho Maldito. Dizia-se que o espelho era uma porta para um mundo sombrio e perigoso, e que quem ousasse olhar para ele seria condenado a um ciclo infinito de terror. Um jovem chamado Tomás, curioso e destemido, decidiu desvendar os segredos da Casa da Dama das Sombras. Munido de sua lanterna e coragem, ele adentrou a casa na calada da noite. O lugar estava escuro e silencioso, como um túmulo. A única luz vinha da lua cheia, que brilhava através das janelas quebradas. Tomás explorou a casa, sentindo uma estranha presença a cada canto. Finalmente, ele chegou ao quarto principal, onde encontrou o objeto de sua busca: o espelho maldito. O espelho estava coberto por uma pesada cortina de veludo, como se a Dama das Sombras quisesse protegê-lo de olhares indesejados. Tomás, no entanto, não se intimidou. Ele puxou a cortina e olhou para o espelho. A princípio, tudo o que ele viu foi seu próprio reflexo, mas, aos poucos, a imagem começou a mudar. Tomás viu-se em um mundo de sombras, onde tudo era distorcido e ameaçador. De repente, uma figura surgiu das sombras, a Dama das Sombras. Ela era alta e esguia, com olhos brilhantes e uma expressão de pura maldade. Ela estendeu a mão para Tomás, que, aterrorizado, tentou escapar. Mas era tarde demais. A Dama das Sombras o puxou para dentro do espelho, condenando-o ao ciclo infinito de terror. Agora, se você está gostando dessa história e quer continuar a descobrir o que acontece a seguir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like no vídeo. Vamos continuar? A partir daí, a vida de Tomás se tornou um pesadelo sem fim. Ele estava preso no mundo das sombras, onde a Dama das Sombras reinava com crueldade. Todos os dias, ele tentava encontrar uma saída, mas sempre acabava de volta ao ponto de partida. Era como se estivesse preso em um loop eterno, sem esperança de escape. Mas Tomás não desistiu. Ele sabia que havia uma maneira de quebrar o ciclo e voltar para casa. Ele só precisava descobrir como. Depois de muitas tentativas e erros, Tomás finalmente encontrou a solução. Ele percebeu que o espelho era a chave. Se ele pudesse quebrar o espelho, poderia quebrar o ciclo. Então, um dia, ele reuniu toda a sua coragem e enfrentou a Dama das Sombras. Foi uma batalha terrível, mas Tomás conseguiu vencer. Ele pegou um pedaço de vidro e atirou no espelho, que se despedaçou em 1000 pedaços. Tomás sentiu uma forte onda de energia e, em seguida, encontrou-se de volta ao quarto principal da Casa da Dama das Sombras. Ele estava livre. Ou assim pensava. Quando Tomás saiu da casa e voltou para a cidade, ele percebeu que algo estava errado. As pessoas pareciam não reconhecê-lo, e tudo parecia estranhamente familiar. Foi então que ele viu a Casa da Dama das Sombras, intacta e misteriosa como sempre. Tomás correu até a casa e entrou no quarto principal. Lá estava o espelho maldito, inteiro e inalterado. Ele olhou para o espelho e viu a Dama das Sombras sorrindo para ele. E assim, o ciclo recomeçou. E agora, meus queridos ouvintes, deixamos Tomás em seu ciclo infinito de terror. Será que ele conseguirá escapar da Dama das Sombras e do espelho maldito? Ou ele está condenado a viver esse pesadelo para sempre? Só o tempo dirá. Se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando as aventuras de Tomás, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like no vídeo. E lembre-se, cuidado com os espelhos. Você nunca sabe o que pode estar olhando para você do outro lado.